Jesus, mestre, quem é o maior? Aí Jesus pega uma criança, começa a dizer, esse é o maior. Para mostrar uma fraqueza, para mostrar para os discípulos que não tinha a ver com o tamanho, com o conhecimento, com a estatura, mas tinha a ver ainda com o coração de alguém que sabe que depende, um coração ensinável. Quem é o maior? Chegou um tempo que a pergunta já entre os discípulos não era quem era o maior, mas quem entre nós é o maior? E esse é um sentimento que ele facilmente pode entrar nos nossos corações. Antigamente a gente via mais isso, né? A gente se encontrava com uma pessoa que fosse de uma outra religião, ou que fosse até mesmo de uma outra igreja, a gente falava assim, então, mas a gente esse povo aí tem tal prática, mas nós... Porque em algum momento esse sentimento também pode permear o nosso coração. E o fim disso são guerras, conflitos, competições. Você vai perceber que esse sentimento estranho e ruim que gera essa guerra, esse conflito, ele nunca parte, queridos, de um desejo assim de alguém que simplesmente quer servir melhor. Ele sempre parte de alguém que está olhando para o lado. Sempre tem a ver com o outro. Tem coisas, e aqui a gente já começa a entrar um pouquinho no que diz respeito à cobiça, né? Tem coisas que a gente só tem vontade de ter depois que a gente vê no outro. Tem coisas que a gente só tem vontade de fazer depois que a gente vê alguém fazendo. E quase sempre a nossa vontade em reproduzir aquilo não tem a ver com viver a mesma alegria, mas tem a ver com por que o outro está vivendo e eu também não posso viver essas coisas. E isso é um sentimento tão pequeno. A dificuldade, por exemplo, de reconhecer as pessoas que estão crescendo perto de nós. O próprio Jesus teve dificuldade de ser ouvido por aqueles que eram da sua terra. Inclusive os que eram da sua terra por algumas vezes tentaram matá-lo. Porque não é possível que o filho do Zé e da Maria está falando dessas coisas, que é de Deus. Esse aqui, não, eu sou maior do que ele. Ele não representa nada, não tem metade do que eu tenho. E são sentimentos pequenos. Paulo, quando chega à igreja de Corinto, ele fala, olha, quando eu vim diante de vocês, a minha vontade era de trazer um alimento sólido, mas eu vou ter que falar de coisas, de alimentos infantis. Vou ter que dar leite para vocês. Por quê, Paulo? Porque existem carnalidades no meio de vocês. E essas carnalidades não se tratam de pecados imorais, mas se tratam de guerrinhas. Se tratam de algumas competições, se tratam em desejos do coração que ainda são ruins e vão se manifestando nas competições. Isso vai mostrando uma certa meninice. Tiago, depois aqui ele segue falando sobre a cobiça, e a cobiça é o último mandamento dos 10, e ela se trata de um pecado invisível, aparentemente. A gente não consegue praticar a cobiça aos olhos de todos. A cobiça começa aqui. Deus, depois de dar todos os mandamentos, Ele fecha com isso. Ele fala assim, olha, não cobice nada. Não cobice as coisas do teu próximo. Não cobice o teu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice. Por quê? Porque esse é um sentimento que leva a guerras. Esse é um sentimento que leva até mesmo à morte. Quando nós estamos tratando de um evangelho, de sorrir com aqueles que estão sorrindo, de se alegrar com aqueles que se alegram. Irmãos, a gente não vai disputar aqui para ser quem é o mais homem de Deus, quem é a mais mulher de Deus. Nós não vamos disputar aqui para ver quem canta mais, quem prega mais, quem serve melhor, quem faz isso. Não, nós vamos servir de todo o nosso coração ao Senhor e uns aos outros, para que não haja nenhuma tentativa dessas inclinações da nossa carne a gerar confusões no nosso meio.
Sabe o que é o pior? Esse tipo de sentimento, ele não para somente na nossa vida pessoal, mas vai entrando também na nossa vida com Deus, na nossa vida de fé. E dá para a gente camuflar muito bem esse sentimento. Perceba o jovem rico se aproximando de Jesus, buscando saber como é que ele poderia fazer para ser salvo. Senhor, como eu faço para ser salvo? Olha só. É alguém que estava buscando um assunto importante para o Evangelho. Mas na hora que Jesus começa a entrar com ele, e principalmente no último momento, né, dessa conversa, Jesus fala assim: olha, só te falta uma coisa. E a palavra vai dizer que Jesus amou o jovem rico. Ele fala: só te falta uma coisa, falta você abrir mão dos seus bens, vendê-los e dar aos pobres e me seguir. E quando Jesus fala isso, o coração do jovem rico vem para fora, e o coração dele estava nas coisas e não no Senhor. Era alguém que estava chegando perto de Deus, se aproximando de Deus, cumprindo os mandamentos, mas o seu coração estava naquilo que se podia conquistar e viver como prazer. Percebe como é sério essas coisas? A Bíblia vai falar de Judas, que traiu a Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Hoje, pesquisei, chegaria a um valor de R$3.130. E às vezes nós corremos o risco de trair a nossa lealdade a Deus por muito menos. Às vezes nem envolve questão de dinheiro, às vezes envolve questão de prazer, e por muito menos a gente trai a nossa lealdade a Jesus, talvez até mais feio do que Judas fez nesse exato momento. Olha que ponto chega a cobiça. Jesus vai contar da parábola do filho pródigo, vai ficar bom, amém, irmãos? Fala igual o pastor Hugo fala. Agora está meio chato, mas daqui a pouco vai ficar boa essa mensagem, tá bom? Deixa eu apertar você igual Jesus está me apertando aqui também. Mas a gente vai ver onde chega isso. O filho pródigo, Jesus contando essa parábola, ele diz que o filho praticamente mata o seu pai, porque ele pede a sua herança, ele pede os bens. Por quê? Porque ele queria viver os prazeres da vida. E o desejo de viver os prazeres dessa vida foi tão forte que fez com que ele matasse seu pai praticamente, dizendo: dá minha herança, o Senhor não morreu para me dar herança, então me dá herança em vida mesmo, porque eu quero viver aquilo que eu estou com vontade de viver, que esse é o desejo do meu coração. E ele sai para viver. E a cobiça é esse desejo de dentro que vai tentando a gente, vai levando a gente para algumas coisas que às vezes a gente não fala, mas a gente quer. E porque a gente não tem coragem às vezes de falar desse sentimento, a gente vai acobertando e vai envolvendo isso, e isso vai afetar até mesmo o nosso lugar de oração, porque é o que Tiago vai começar a dizer. Ele vai falar assim: olha, vocês não têm porque vocês não pedem, e quando pedem, pede mal. Não existe prosperidade na oração de vocês, porque a petição de vocês tem a ver com o desejo do coração de vocês, quando na verdade Jesus nos ensina a orar ao Pai pedindo para que seja feita a vontade dEle, mas quem está com o coração dominado pelos desejos da cobiça, vai orar em prol de si mesmo. Até mesmo ministerialmente, eu me lembro de uma experiência, queridos, já contei aqui talvez há um bom tempo atrás, mas teve um tempo que eu comecei a entrar numa salinha que tinha no andar de cima na casa da minha mãe, e eu comecei a orar ali frequentemente. Aí fui um dia e orava a Deus: que quando eu cantar, Senhor, que haja milagres. No outro dia orando: Deus, que quando eu abrir minha boca ali para cantar, quando eu tocar o meu violão, que haja muitos sinais que o Senhor possa fazer. E eu fui fazendo essas orações dia após dia. Teve um dia que eu cheguei na sala e era como se o Espírito falasse ao meu coração: vai pedir o que hoje? Porque ali o meu desejo não era pedir uma casa,
não era pedir um carro, que a gente acha que o pecado está só em pedir essas coisas. Mas eu estava entrando nesse lugar para usar Deus praticamente. Deus, faz aquilo que eu estou com vontade que o Senhor realize no meu ministério. Faz aquilo que eu estou com vontade que o Senhor faça. Aliás, é para o seu reino. Que pessoas sejam curadas para teu louvor. Que milagres aconteçam. E de verdade, boa parte daquele sentimento tinha a ver com o meu desejo que Deus fizesse através da minha vida. Não tinha a ver com Deus, primariamente. Afeta as nossas orações. Percebe como é destrutivo. Tiago sai desse assunto e ele começa a falar que Deus, que o Espírito que Deus fez habitar em nós sente ciúmes, como diz as Escrituras. E eu procurei alguma referência que dissesse isso e eu não encontrei. Mas quando a gente vai olhando assim para o jeito de Deus e a relação de Deus com o seu povo, nós vamos compreender que está ligado. Olha o jeito que Tiago fala aqui no versículo 5, acho que é no 4, né? Gente infiel. E Jesus já tinha chamado as pessoas assim. E aqui Tiago começa a expor dois polos para nós, falando sobre a vida com Deus e o amor ao mundo. Ele está dizendo, não cabe as duas coisas no mesmo lugar. Ele está dizendo, ou você vai ser amigo de Deus e vai desejar aquilo que está no coração de Deus, ou você vai ser amigo do mundo. O mundo até aceita essa relação de trisal. O mundo até aceita essa relação com mais pessoas envolvidas, com mais religiões envolvidas, mas Deus está dizendo, comigo não. Ele vai começar os mandamentos, assim como o último mandamento aqui é a cobiça, como eu já disse. O primeiro mandamento é, não tenham outros deuses. Não aceito esse tipo de relação. Isso no Antigo Testamento, mas agora Jesus vai repetir isso em Mateus 6, dizendo, não dá para conviver com dois senhores. Ou vocês vão adorar a Deus, ou vocês vão adorar a Mamon. Ou vocês vão se prostrar diante daquele que é, ou vocês vão se prostrar diante dos desejos dessa carne, diante dos desejos desse mundo. Ou é amigo de um, ou é amigo do outro, que não cabe os dois no mesmo coração, Deus está dizendo. Para ele não dá. E é lógico, querido, que quando Deus começa a falar essas coisas aqui, através de Tiago, ou através mesmo dos seus profetas, com esse toque, né? Ele não está querendo distanciar a gente, Ele está chamando a gente para perto. Fala para o seu irmão assim, Deus te quer por perto. 1 João 2,15 vai dizer assim, olha, não ameis o mundo. Que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não dá para viver com essas duas coisas. A gente vai precisar tomar uma decisão diante de Deus. Romanos 12:2, tão conhecido. Não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos. Eu estava em casa escrevendo e falei assim, tem coisas que eu vou poder falar de manhã, que não está filmando, e à noite não vou poder falar, porque filma. Ah, está filmando. E está filmando hoje. Então vocês não vão ficar sabendo que eu venho. Mas tem gente que acha, então vou falar. Tem gente que acha que esse assunto de trans é atual. Mas a gente já vai encontrar isso aqui, ó, Romanos 12:2, dizendo para nós: transformai-vos. Sabe como é? É quem anda na terra, mas se identifica com o céu. É quem anda e vive neste lugar aqui, mas a sua identificação pessoal está com Jesus. Transformai, muda a forma, apesar de ser a mesma forma corpórea, a forma de vida, de mente, de coração, ela é totalmente diferente. Ela nos renova, tem a ver com aquilo que Deus quer, com a vontade de Deus. Ficou bom? É forte. Deus não vai dividir. Esse é o nível de aliança que Ele está propondo para a gente.
Agora, sabe o que a gente vai compreender olhando para tudo isso? O amor que Jesus está nos convidando a corresponder a Deus é um amor que a gente não consegue por nós mesmos. Esse amor é um amor que só pode corresponder àquele que tem um toque divino, um toque da graça de Deus. Talvez seja por isso que Tiago ele termina assim essa primeira parte dizendo: olha, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe por quê? Não tem como corresponder ao amor de Deus na altura em que Deus está propondo, na régua de Deus, sem o toque do poder da graça de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Ninguém consegue amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo a partir de si mesmo. Nós precisamos da graça de Deus, mas para acessar a graça de Deus existe um código, que ele é simples, e esse código é a humildade. Quem é que pode desfrutar do poder da graça de Deus para corresponder ao amor que Ele está nos convidando a viver? Aquele que reconhece que precisa do toque e do poder da graça de Jesus. Sem reconhecer isso, você não acessa a graça. Ou a gente reconhece que o nosso coração ele é mesmo tendencioso ao pecado, ou a gente reconhece que o nosso coração ele é mesmo, sabe, voltado para as coisas dessa carne, e por mais que a gente está fazendo força, está lutando, a gente não vai conseguir por nós mesmos, e que nós necessitamos de Deus, e muitas vezes Deus vai manifestar essa graça a partir do momento em que a gente tem coragem de compartilhar com quem está perto de nós, com quem nos ama. Quando digo com quem nos ama, não digo com quem nos faça carinho, mas digo de quem se importa com o caminho que a gente está trilhando e aonde ele vai dar. Ou a gente compreende e reconhece o quanto nós necessitamos de Jesus nessas coisas e entramos nesse lugar de humilhação, ou nós não vamos provar da graça de Deus, achando que a gente pode tudo sozinho, que a gente vai dar certo, irmão, vai dar certo. Irmão, deixa eu falar para você, não vai dar certo. E não é porque eu estou lançando palavra maldita sobre a sua vida, é porque estes somos nós, dependentes, carentes do poder da graça de Deus, carentes do toque, do poder do Senhor nas nossas vidas. Caso contrário, a gente vai continuar maquiando os nossos sentimentos, maquiando a cobiça que está dentro de todos nós, competindo com os nossos irmãos. Você vai perceber que isso vai cada vez mais enraizando a gente com as coisas dessa terra.